Olá pessoal, tudo bem? Essa vai ser a nossa quarta aula do canal TIM Educação. Vai ser sobre a disciplina de Química com o tema Sistema Gasoso. Então espero que vocês gostem da aula. Não esqueçam de ativar o sininho, seguir o canal, deixar comentários ou até mandar alguma sugestão de disciplinas, de temas, feedbacks positivos e também negativos para o nosso e-mail, que está na descrição do vídeo. Então, a primeira coisa que nós precisamos falar sobre sistemas gasosos são algumas características dos gases ideais. Então, os gases ideais, ele apresenta volume e forma variável. O que é isso? Ele vai ter o volume e a forma do recipiente que ele ocupa. Então, se ele tiver um recipiente, uma garrafa, por exemplo, uma garrafa PET, que tem 2 litros, então ele vai ter a forma da garrafa PET e o seu volume vai ser 2 litros. Se ele for transferido para uma garrafa PET só que de 600 ml, então ele vai ter a forma daquela garrafa PET com seu volume de 600 ml. Então, o volume e a forma do sistema gasoso vai depender do recipiente que ele está ocupado. Outra característica dele é que ele apresenta grande compressibilidade. O que é isso? Por que isso? Como as moléculas dele estão muito separadas no sistema gasoso, nos gases, as moléculas estão separadas com uma grande distância uma das outras. Então, é fácil você comprimir esse sistema, porque compressão nada mais é que fazer essas moléculas ficarem mais juntas. Como tem um grande espaço entre elas, elas conseguem se comprimir mais. E também ela tem uma grande capacidade de expansão. Essa capacidade de expansão está associada com a sua energia cinética, que por sua vez está associada à temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, que nada mais é que o movimento das moléculas. Então, quando tem uma energia cinética grande, as moléculas se movimentam mais, isso faz com que as moléculas se expandem mais, porque elas vão se movimentar mais, então elas se expandem mais. E elas têm baixa densidade. Baixa densidade, lembrando daquela fórmula que a gente aprende, densidade é o quê? Massa sobre volume. Se você pega a massa do gás em um determinado volume, você vai ver que como as moléculas elas estão longe, você vai ter uma pequena massa ocupando um grande volume. Se você tem uma pequena massa dividida por um grande volume, isso vai resultar numa densidade muito pequena. E a última característica muito importante do sistema gasoso é que eles são miscíveis entre si em qualquer proporção. O sistema mais conhecido que a gente pode exemplificar, para vocês perceberem essa propriedade dele, essa característica dos gases ideais, é o ar atmosférico. O ar atmosférico ele é composto de diversos elementos, em diversas proporções. Então, não tem como a gente falar de sistema gasoso sem falar da pressão. A pressão é como se fosse um empurrão em uma determinada direção. Então, é a força exercida em uma superfície que vai ter uma área, essa superfície. Por isso que a fórmula da pressão é força sobre área. Então, nós temos a fórmula da pressão, nós conseguimos saber também a unidade da pressão. Por quê? Qual que é a unidade de força? Newton. Qual que é a unidade de área? Pelo sistema internacional, metro quadrado. Se a pressão é força por área, então a unidade da pressão vai ser Newton por metro quadrado. E esse Newton por metro quadrado, ele recebeu um nome, que é 1 Pascal. Nós também temos outra unidade que é muito utilizada, que é chamada de bar. Quanto que vale o bar? Bar vale 10 a quinta Pascal. Então, 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. E 1 bar é igual a 10 a quinta Pascal. Então, 1 bar é igual a 10 a quinta Newton por metros quadrados. E, continuando falando de pressão, nós temos a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão que o ar, presente na nossa atmosfera, exerce sobre a superfície terrestre, a superfície do planeta. Então, ela tem uma característica muito importante, que é que ela sofre alteração com a altitude. Então, quando a altitude aumenta, a pressão atmosférica, ela reduz. Então, quando a gente está no nível do mar, é onde nós temos a maior pressão atmosférica. Quando nos afastamos do nível do mar e a altitude vai aumentando, a pressão atmosférica vai reduzindo. Outro ponto importante para se lembrar quando falamos de pressão atmosférica é o experimento do Torricelli, que ele fez utilizando o barômetro. Então, como que o Torricelli conseguiu provar a existência dessa pressão atmosférica? Então, ele colocou num tubo de vidro
com mais de 760 milímetros de comprimento. Ele, fechado em uma das extremidades, ele colocou ele completamente cheio de mercúrio. E ele pegou um recipiente aberto, também contendo mercúrio, e virou esse tubo dentro desse recipiente. O que aconteceu com o mercúrio que estava dentro do tubo? O mercúrio começou a descer para o recipiente, até que o mercúrio parou, estabilizou, no comprimento de 760 milímetros. E o que isso quer dizer? No recipiente aberto, a pressão que estava sendo exercida sobre o líquido nesse recipiente era a pressão atmosférica. Quando o mercúrio que estava dentro do tubo parou de descer, isso significa que a pressão dentro do tubo está igual à pressão dentro do recipiente. Se a pressão dentro do recipiente é a pressão atmosférica, a pressão dentro do tubo está igual à pressão atmosférica. E foi quando a gente determinou que a pressão atmosférica equivale a 760 milímetros de mercúrio. Também dizendo 700 milímetros de Hg, que é como a gente descreve o elemento mercúrio. E nós também temos outras formas de identificar, né, a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ela é 700 milímetros de mercúrio, que é igual a 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado, que é igual a 1 atm, que é igual a 760 torr, que também é igual a 1,01325 bar. Então, essas são as formas da gente, são as principais formas que a gente pode encontrar de valores para a pressão atmosférica. E agora nós vamos ver as leis dos gases. Nós temos 4 variáveis que vão influenciar na condição física ou estado de um gás, que é a temperatura, pressão, o volume e a quantidade do gás. E foi variando ou mantendo constante essas 4 variáveis que criou-se as leis dos gases. Então, a primeira lei estudada foi a lei de Boyle, que ele manteve constante a temperatura e a quantidade de matéria e variou a pressão e o volume. Quando ele fez isso, ele percebeu que a pressão e o volume eles são inversamente proporcionais. Então, quando você aumenta a pressão, você reduz o volume. E quando você reduz a pressão, você aumenta o volume. E aí nós tivemos a primeira lei, que é a lei de Boyle, que diz que a pressão vezes volume é igual a uma constante. Que nós utilizamos muito aquela fórmula, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. E isso, lembrando, a temperatura constante e quantidade de matéria constante. Quando nós temos uma reação a temperatura constante, nós temos uma reação isotérmica. Na imagem ao lado, nós podemos ver como que fica um gráfico de volume versus pressão. Você pode ver que tem uma curva, né? Que você obtém uma curva que com o aumento da pressão o volume reduz e com a redução da pressão o volume aumenta. Quando você tem um gráfico de volume versus 1 sobre a pressão, você consegue ter uma reta. Então, você consegue uma relação linear. Para um exemplo prático, para a gente ver realmente essa relação de aumento do volume, redução da pressão, diminuição do volume, aumento da pressão. Então, quando nós respiramos, né, na inspiração e na expiração, o que acontece? Nós temos essa relação inversamente proporcional de volume e pressão. Quando nós estamos inspirando, nossa caixa torácica ela se expande, ou seja, o volume aumenta. Com o aumento do volume, o que acontece com a pressão? A pressão no interior dos nossos pulmões vão reduzir. Se a pressão fora do nosso corpo, ela vai ficar maior do que a pressão no interior do nosso corpo. Então, a pressão fora do nosso corpo vai fazer com que o ar entre. Agora, quando nós fazemos a expiração, a nossa caixa torácica, junto com o diafragma, ele vai contrair. Então, vai fazer com que o volume dentro da gente reduza. Com a redução do volume, a nossa pressão interna vai aumentar. Se a nossa pressão interna ficar maior que a pressão que está no ambiente externo, nós vamos expulsar o ar. Então, é por causa disso que nós conseguimos respirar. E nós temos também a lei de Charles. O que Charles fez? Ele manteve a pressão e a quantidade de matéria constante.
Lembrando que quando nós temos uma reação à pressão constante, nós temos uma reação isobárica. Então, ele variou a temperatura e o volume. E ele percebeu que quando a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Então, eles são diretamente proporcionais. E ele fez uma relação que V sobre T é igual a uma constante. E por causa disso que quando nós temos pressão constante e número de partículas constante, nós temos que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. É algo muito importante para se lembrar. Na maioria das vezes que nós estamos realizando exercícios sobre sistemas gasosos, a nossa temperatura, nós utilizamos a escala de Kelvin, que é chamada de escala absoluta. Para você converter graus Celsius em Kelvin, você faz o número em graus Celsius mais 273,15. Aí você vai obter em Kelvin. Então, 0 graus Celsius é igual a 273,15 Kelvin. Avogadro, ele fez um experimento mantendo a temperatura e a pressão constante. Então, o que ele variou? Ele variou o volume e a quantidade do gás. E ele criou, então, a lei de Avogadro, que ele percebeu que quando você aumenta a quantidade do gás, você também aumenta o volume. Então, volume e quantidade do gás, quantidade de matéria, eles também são diretamente proporcionais. Então, nós podemos, quando nós temos uma reação que acontece a pressão e a temperatura constante, nós temos que volume sobre a quantidade de matéria é igual a uma constante. Por isso que nós podemos utilizar aquela relação. V1 sobre N1 é igual a V2 sobre N2. Quando nós combinamos todas essas leis, a lei de Boyle, que fala que o volume e a pressão são inversamente proporcionais, a lei de Charles, que fala que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, e a lei de Avogadro, que fala que o volume e a quantidade de matéria são diretamente proporcionais, você consegue gerar a lei geral dos gases, que é PV é igual a nRT. Lembrando que esse R ela é uma constante dos gases, que ela vai depender do valor da unidade, da pressão, da temperatura, do volume, da quantidade de matéria. Então, na figura ao lado aqui, nós encontramos alguns valores para essa constante dos gases, de acordo com as unidades de P, V, N e T. Às vezes, em alguns exercícios, são citadas a seguinte sigla, CNTP. O que significa CNTP? CNTP, ela é condições normais de temperatura e pressão. O que isso quer dizer? O que isso vai me influenciar? Porque, às vezes, nos exercícios, ele só fala assim, considere um gás na CNTP. E não fala qual é a temperatura, volume, pressão, quantidade de matéria, não falam mais nenhum dado. Por quê? Quando fala de CNTP, já tem estabelecido esses valores. Então, na CNTP, a temperatura é sempre 0 graus Celsius ou 273,15 Kelvin. A pressão é sempre 1 atm. E para cada 1 mol, você tem de qualquer gás, seja oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, não importa. 1 mol desse gás na CNTP sempre vai ocupar o volume de 22,4 litros. E se eu tiver 2 mols? Vai ser o dobro, então vai ser 44,8 litros. Se eu tiver 3 mols, vai ser o triplo, 4 mols, quadruplo. Então, é sempre assim. E lembrando que o Avogadro, ele também ele nos deu uma constante do Avogadro, que é que todo mol de qualquer elemento, de qualquer gás, tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, em 1 mol, na CNTP, ocupa 22,4 litros. E dentro desse 1 mol, nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. Muitas vezes também, em alguns exercícios, né? E também em várias situações, nós vemos que a pressão varia, a temperatura varia, o volume varia, mas a quantidade de matéria fica constante. Então, nós também temos uma equação, que é a lei combinada dos gases, que nos fornece que P vezes V sobre a temperatura é uma constante. Então, nós podemos aplicar a fórmula que P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2.
Então, isso é para quando nós temos só a quantidade de matéria constante. E as outras 3 variando. Utilizando essa fórmula também da lei dos gases ideais, nós também conseguimos obter outras fórmulas para calcular a densidade, não apenas aquela que é massa sobre volume. Então, nós temos uma relação que a densidade ela vai ser igual a N, que é o número de matéria, a massa molar dividido pelo volume, que também vai ser igual a P vezes a massa molar dividido por RT. Então, você consegue calcular a densidade sem ter a massa total, tendo o número de partículas do gás e a massa molar do gás que você está trabalhando e o volume, ou ainda tendo apenas a pressão, a massa molar e a temperatura. Ok? Então, são fórmulas diferentes de você calcular a densidade. E também por essa fórmula você consegue também obter a massa molar. Caso você tenha os demais dados, você consegue inverter a ordem dessa fórmula e descobrir que a massa molar é igual a densidade vezes R vezes a temperatura dividido pela pressão. Ou ainda, a densidade vezes o volume dividido pelo número de partículas também é igual a massa molar. Então, exemplo prático. Às vezes você não sabe que gás que tem no seu sistema, mas você consegue medir experimentalmente a densidade desse gás. Então, você tendo a densidade, através dessas fórmulas você consegue obter a massa molar das moléculas de gás presentes no seu sistema de estudo. Então, até agora nós falamos muito sobre quando nós temos sistemas com um único gás. E quando nós temos uma mistura de gás, como que fica essa forma? Então, é bem simples. Você vai ter uma pressão total. Essa pressão total, ela vai ser a soma de todas as pressões dos gases presentes na mistura. Então, se você tem 3 gases, cada gás vai ter uma pressão no sistema. E a pressão total do sistema vai ser a soma dessas pressões de cada gás. A pressão de cada gás é chamada de pressão parcial. Então, nós temos 3 gases. Então, nós temos a pressão parcial do gás 1, a pressão parcial do gás 2 e a pressão parcial do gás 3. E a pressão total do sistema, da mistura, vai ser a soma de P1 mais P2 mais P3. E a quantidade de matéria funciona da mesma forma. Nós vamos ter uma quantidade de matéria total, que vai ser a soma da quantidade de matéria do gás 1, mais a quantidade de matéria do gás 2, mais a quantidade de matéria do gás 3. Então, quando nós jogamos na fórmula PV-nRT, nós jogamos da mistura completa. Então, vai ser a pressão total vezes volume, vai ser igual ao número de partículas total, vezes o R, vezes a temperatura que o sistema se encontra. E como descobrir essa pressão parcial? A pressão parcial você também pode descobrir por essa mesma fórmula. Só que aí no lugar de você jogar a pressão total, você vai jogar a pressão de 1. E no lugar de você jogar o número de partículas total, você vai jogar o número de partículas do gás 1 também. E aí você consegue descobrir qual que é a pressão parcial. Tem outra forma de descobrir essa pressão parcial? Nós temos um número que é adimensional, que é chamado de fração molar. Por exemplo, a fração molar do gás 1 vai ser o X1. E essa fração molar, ela é dada pelo número de partículas do gás 1 dividido pelo número de partículas total. E nós conseguimos uma relação também entre a pressão parcial do gás 1 com a pressão total. Nós temos que a pressão parcial do gás 1 é igual a essa fração molar do gás 1 vezes a pressão total. Então, na lei dos gases, nós descrevemos como o gás ideal ele se comporta. Então, quando nós temos pressão, volume, temperatura ou número de partículas constante ou variando. Mas ela não explica por que eles se comportam dessa forma. Então, nós temos a teoria cinético-molecular dos gases, que serve para explicar por que, quando nós temos temperatura constante, se o volume aumenta, a pressão reduz. Porque quando nós temos a pressão constante, se o volume aumenta, se a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Então, a teoria cinético-molecular dos gases, ela veio para explicar o que a lei dos gases ideais descreveu. Porque a lei dos gases ideais, elas descreveram através de experimentos como que o que acontece. Mas ela não explicou por que isso acontece. Então, a teoria cinético-molecular, ela serve para explicar por que isso acontece. Então, em 1857,
Clausius, ele fez a teoria cinético-molecular. E ele estabeleceu 5 postulados, que servem para explicar que as interpretações dele seguiam esses postulados. Então, o primeiro postulado, eles falavam que gases consistiam em um grande número de moléculas que estão em movimento contínuo e aleatório. E que o volume total das moléculas é desprezível comparado com o volume que essas moléculas ocupam. Porque como elas se expandem muito, elas ocupam um volume muito grande, então o volume de todas essas moléculas juntas é muito pequeno perto do volume total que essas moléculas ocupam. E por elas estarem muito distantes uma das outras, elas não têm as forças atrativas e até repulsivas dessas moléculas também são desprezíveis. E a energia cinética pode até ser transmitida de uma molécula para outra através das colisões, mas que a energia cinética média ela vai depender exclusivamente da temperatura. Então, todos os gases na mesma temperatura apresentam a mesma energia cinética média. E ela é proporcional a essa temperatura. Então, com essa teoria, ela conseguiu explicar principalmente como que a pressão e a temperatura ela sofre aquelas influências vistas na lei dos gases ideais. Então, a pressão. Falando primeiro da pressão. A pressão, ela nada mais é que a colisão das moléculas dos gases no recipiente que ela ocupa. Então, quanto mais colisões, maior a pressão. Então, por que quando nós aumentamos o volume, a pressão reduz? Vamos pensar, se o volume é maior, as moléculas dentro do recipiente, elas têm que percorrer um maior caminho até chegar na parede do recipiente para poder chocar. Então, vai ter uma menor quantidade de colisões com um volume maior. Por isso que a pressão é menor. Agora, quando você reduz o volume, a tendência das moléculas é, como a temperatura é constante, elas vão continuar se movimentando da mesma forma. Então vai ocorrer mais colisões na parede desse recipiente. Com uma maior ocorrência de colisões, a pressão vai aumentar. Então, isso explica a primeira lei de Boyle. Por quê? A volume maior, a pressão é menor, e a volume menor, a pressão é maior, porque eles são inversamente proporcionais. Em relação à lei que a gente fala, que com o aumento da temperatura o volume também aumenta, é meio que a explicação que eu dei no início, falando das propriedades de expansão das moléculas. Então, se você tem uma pressão constante, com o aumento da temperatura, nós vimos que nos postulados, a temperatura está associada com a energia cinética média das moléculas dos gases. Então, se você aumenta a temperatura, você também vai aumentar essa energia cinética média. Então, as moléculas elas vão se movimentar mais, tendendo a se expandir mais. Com a expansão, o volume aumenta. Então, quando a temperatura aumenta, o volume aumenta, porque a energia cinética média das moléculas também vai aumentar e com isso elas vão se expandir mais. Quando nós fazemos o teste com volume constante, nós também, o volume não vai variar, então o tamanho do recipiente não vai variar. Se você aumenta a temperatura, essas moléculas vão começar a se movimentar mais rápido, porque a energia cinética média vai aumentar. Então, quando elas começam a se movimentar mais rápido, elas vão colidir nas paredes dos recipientes com mais frequência. Quando elas colidem na parede do recipiente com mais frequência, o que acontece com a pressão? Aumenta. Por isso que quando nós temos uma reação com volume constante, a pressão ela aumenta com a temperatura. E elas são diretamente proporcionais também. E agora, nós estamos sempre trabalhando, até esse momento, com o gás ideal. Só que quando nós vamos trabalhar no laboratório, numa pesquisa, nós trabalhamos com o quê? Com gás real. E o que acontece com o gás real? Ele não tem o comportamento de um gás ideal. Então, quando que eu posso considerar que um gás real tem comportamento semelhante ao gás ideal? Quando nós temos baixas pressões, então, normalmente quando nós temos pressões abaixo de 10 atm, e quando nós temos altas temperaturas. Se for cobrado de vocês, de alguma forma, cobram normalmente o gás ideal. Ou o gás real nessas condições, baixas pressões e altas temperaturas. Quando você está fazendo experimento, que você precisa de alguns dados, se o seu gás real está nessas condições, você pode aplicar essas fórmulas, essas equações,
que são das leis dos gases ideais, porque os erros serão muito pequenos se vocês observarem essas condições de baixas pressões e altas temperaturas. Então, agora nós faremos alguns exercícios sobre sistemas gasosos. Então, o exercício 1. Uma certa massa gasosa, gás perfeito, sofre uma redução de 20% de seu volume a temperatura constante. Desta forma, a pressão do gás é... Então, a lei de Boyle fala que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. O exercício, ele não passou nenhum dado sobre o valor de V e de P. Como a gente está trabalhando em porcentagem, eu sempre falo assim que uma dica para a gente conseguir trabalhar os valores em porcentagem é considerar o valor 100. Então, vamos considerar que V1 é igual a 100. Se houve uma redução de 20%, 20% de 100 é uma redução de menos 20. Então, V2 foi para 80. E o que nós queremos saber nesse exercício é o valor de P2. Então, vamos colocar como P1 o valor de 1 atm para ver quanto que vai ficar P2, para a gente saber, então, qual a porcentagem que aumentou de P1 para P2. Dividido por 80 é igual a 1,25. Se P1 é igual a 1, então esse aqui equivale ao 100%. 1,25 é o que nós queremos saber. 1 vezes nós multiplicamos cruzado. Então, 1 vezes x, 1x. 1,25 vezes 100. Se nós temos 2 zeros, nós andamos com a casa duas casas. Então, vai ficar 125%. Se 1 é 100 e 1,25 é 125%, quantos por cento aumentou na pressão? Então, a pressão aumentou 25%. Então, como nós vimos no exercício, a resposta correta é a letra A. Sofrerá um acréscimo de 25% em relação ao valor inicial. 2. A equação PV igual nRT, chamada de Lei dos Gases Ideais, também descreve adequadamente o comportamento de gases reais em condições ambientes. Então, considerando a molécula de dióxido de carbono, a densidade desse gás em gramas por litro, nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, ou seja, P igual a 1 atm, R igual a 0,08 litros atm por Kelvin mol, temperatura igual a 273 Kelvin, é aproximadamente de Então, como que nós vamos fazer a densidade? Temos que a fórmula da densidade, uma das formas de calcular a densidade, é igual a D, é igual a massa molar vezes pressão, dividido pelo R vezes a temperatura. Como que nós temos pressão, nós temos a temperatura, nós também temos o R. Então, como que nós vamos descobrir a massa molar? Então, a gente tem que descobrir a massa molar do dióxido de carbono. Então, a massa molar do CO2 vai ser igual. Quanto que vale a massa do carbono? Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que é 12. E a massa de cada átomo de oxigênio? Vale 16. Então, vai ser 2 vezes 16. Esse 2 aqui é por causa desse 2 aqui. Então, a massa do dióxido de carbono vai ser 12 mais 2 vezes 16, 32. Então, a massa do dióxido de carbono vai ser 12 mais 32, que é igual a 44 gramas mol a menos 1.
Então, agora nós temos todos que a gente precisa saber para poder calcular a densidade. Então, a densidade vai ser igual a 44 vezes a pressão, que é 1, dividido o R, 0,08, vezes a temperatura, 273. 44 vezes 1, 44. 0,08 vezes 273. Quantas casinhas nós temos antes da vírgula? 2. Então, nós contamos 1, 2. Então, 273 vezes 0,08 é 21,84. Só que no exercício eles falam aproximadamente. Então, nós podemos colocar que isso daqui é aproximadamente 22. Então, aqui nós vamos fazer 44 dividido por 22. 44 dividido por 22 é aproximadamente 2. Como vimos na resolução, a resposta é a letra B, 2 gramas por litro. 3. Acerca das propriedades dos gases, julgue o item subsequente. A pressão e temperatura constantes. O volume ocupado por uma determinada quantidade de gás é inversamente proporcional ao número de moléculas gasosas presentes. Essa alternativa está errada. Por quê? A pressão e temperatura constante, o volume, ele é diretamente proporcional à quantidade de gás. 4. Acerca das propriedades dos gases, julgue o item subsequente. A pressão constante, o volume ocupado por uma quantidade de gás, é inversamente proporcional à sua temperatura absoluta Kelvin. Também está errada. A pressão constante, o volume, ele é diretamente proporcional à temperatura. Se a temperatura aumenta, o volume também aumenta. 5. Acerca das propriedades dos gases, julgue o item subsequente. O gás é definido como a forma fluida da matéria que se expande espontaneamente, enche o recipiente que ocupa de maneira uniforme e pode ser facilmente comprimida a um volume muito menor. O volume, a pressão e a temperatura são variáveis usadas para descrever o comportamento dos gases. Essa alternativa está correta. Como eu disse no início da aula, alguma das propriedades do gás é a capacidade de expansão e a capacidade de ser comprimido também. E volume, pressão e temperatura são, além da quantidade de matéria, são as variáveis usadas para descrever o comportamento dos gases.